Oi pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo eu vou mostrar para vocês como que se dá o procedimento da liquidação de sentença por arbitramento, ok? Lembrando que esse esquema já está disponível para vocês, certo? Bom, então vamos lá. Na liquidação de sentença por arbitramento, gente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a gente está diante de uma sentença ilíquida, tá? E no procedimento a gente pode usar basicamente documentos elucidativos, pareceres, ou quando há a possibilidade de pedir uma perícia. Vamos colocar aqui como exemplo o caso que nós falamos, inclusive dentro de sala de aula, referente à batida entre dois veículos, em que um dos veículos é um carro de aplicativo e que, portanto, ficou com os dias parados, então ele teria direito a lucros cessantes e, de acordo com a sentença, esses lucros cessantes deveriam ser apurados em procedimento próprio. Então, como é que funciona? Nós temos um título executivo, judicial e líquido, né, no exemplo que eu acabei de passar para vocês, que a gente, rememorando a nossa aula, seria uma sentença ilíquida no que diz respeito à questão dos lucros cessantes do veículo de aplicativo que ficou parado, tá? Haverá o requerimento de liquidação por parte do motorista do aplicativo e ele vai fazer esse requerimento instruindo ele com documentos elucidativos, pareceres e também há a possibilidade de uma perícia, ok, gente? Feito isso, então, o réu será intimado na pessoa de seu advogado ou não. Vai depender, gente, se esse réu tem advogado constituído nos autos e também o tempo que está sendo levado para poder se fazer a liquidação de sentença, ok? Porque aqui a gente incidem aqui as mesmas regrinhas que nós já aprendemos lá no cumprimento de sentença. Mais de um ano do trânsito em julgado, da decisão, essa intimação tem que ser feita por meio de carta com aviso de recebimento, menos de um ano na pessoa do advogado, por isso que eu coloquei aqui para vocês, na pessoa do advogado ou não. E aí, caso seja necessário, né, após essa intimação do réu, o juiz determina a nomeação de perito, e fixa prazo para entrega do laudo. As partes elas podem inclusive formular quesitos, indicar assistente técnico, procedimento próprio da perícia, né? Por que eu estou dizendo aqui, gente, que o juiz ele vai determinar essa nomeação de perito apenas após a oitiva do réu? Porque ele vai verificar quais são as provas aqui, né? Quais são os documentos, quais são os elementos que serão utilizados nesse procedimento para poder se viabilizar a liquidação. Se ambas as partes aqui requererem a questão do perito e o juiz verificar que realmente é pertinente, ele vai determinar a nomeação desse perito. Aí, o caso aqui, gente, vai se desenvolver de acordo com o que nós já estudamos em perícia em processo de conhecimento. Haverá a nomeação de um perito que vai apresentar a proposta de honorários. Apresentando a proposta de honorários, as partes serão intimadas, elas podem formular quesitos, indicar assistente técnico. Transcorrendo tudo bem, né? O perito ele apresenta esse laudo, o laudo pericial, e as partes são intimadas a se manifestar. O juiz ele pode designar audiência ou não para poder resolver esse procedimento, depende mais uma vez do que ficar decidido em relação a essa perícia, se houver também a necessidade do perito responder algo, né, para além do que foi apresentado no laudo pericial. E aí, ao final, nós temos uma decisão. Coloquei decisão e coloquei a observação de que pode ser uma decisão interlocutória, caso realmente fique apurado algo a ser pago, tá? E aí o recurso cabível seria o recurso de agravo de instrumento, ou então, se nós estivermos diante de uma decisão aqui que deu a liquidação com saldo zero, ou seja, nada a liquidar, nesse caso nós temos uma sentença e o recurso cabível é a apelação. Espero que vocês gostem, estou à disposição de vocês. Um abraço grande!